Foi. Olá, eu sou a Renata Dimes, nutricionista materno-infantil, e hoje eu vou falar um pouquinho das proteínas na gestação. As proteínas, elas são bem importantes e você já vai entender por que eu vou falar especificamente disso. Então você já sabe, provavelmente, que tem que às vezes comer um pouquinho a mais, porque precisa de mais calorias na gestação, mais energia, certo? E que não é comer por dois, nem pensar, é só acrescentar ali um lanchezinho a mais no dia, comer um pouquinho a mais, para ganhar um pouco de peso, para o bebê crescer e desenvolver bem. Mas nós temos outro nutriente muito essencial que também precisa estar em maior quantidade a partir do segundo trimestre da gestação, e é a proteína. A proteína, ela tem um papel muito importante e você vai entender um pouquinho qual é esse papel dentro da gestação, certo? A proteína, para nós que não somos gestantes, ela já tem um papel incrível na construção, né, na estrutura das coisas. Pele, cabelo, dos nossos órgãos. Então, a proteína, ela é essencial para a vida. Agora, para a gestante, além de tudo isso, ela vai participar aí da produção de hormônios e enzimas, e a gente já sabe que os hormônios aí fazem tudo dentro de uma gestação. Vai ser importante na produção de anticorpos, então para o sistema imunológico, tanto seu quanto do bebê, está ali perfeitinho. No reparo dos tecidos danificados vai ser muito importante para o funcionamento do músculo, para o transporte de sangue, certo? E para o crescimento do próprio bebê, a formação dos órgãos, da pele, de tudo que vai sendo formado ali no bebezinho é importante, e a proteína tem uma ação muito principal. Por isso que sim, ela vai estar em maior quantidade na gestação para suprir toda essa demanda bem importante, certo? Então tem muitos benefícios em a gente estar com uma correta quantidade de proteína na dieta, certo? Ela vai ser um pouquinho maior no segundo trimestre e no terceiro trimestre vai ser bem maior. Isso porque no último trimestre, quando começa a esticar o barrigão, é o momento que o bebê vai dar aquela espichada e vai crescer e vai engordar mais. Então é o momento que mais precisa de proteína para funcionar bem e ele conseguir aí espichar mesmo, crescer, desenvolver, ter esse último crescimento, que é bem importante. Então a grande preocupação que eu, o médico, todos nós temos no consultório, quando chega uma paciente ingerindo baixa proteína, é o baixo peso do bebê. Então esse é o grande problema que nós temos, que às vezes uma gestante que está consumindo inadequadamente nutrientes e proteínas pode ter uma restrição de crescimento intrauterino, ou seja, um bebê bem pequenininho, abaixo de um percentil 10, ou seja, bem pequenininho mesmo, não está crescendo, não está desenvolvendo, e esse bebê pode nascer prematuro e com algumas sequelas, certo? E o que a mulher costuma fazer de errado quando a gente fala assim: mamãe, tem que comer mais proteína, certo? A partir de agora você vai comer um pouquinho a mais, tem que ter mais calorias, mas também tem que consumir coisas proteicas. Então a gente tem várias situações. Nós temos aquela grávida que ficou grávida e tá só ali na saladinha, na frutinha, no pão integral, na sopa, tudo muito levezinho. E daí falta proteína na dieta, vai ficar deficiente. E temos aquela mulher que leva muito a sério essa questão da recomendação proteica e começa só a comer carne, frango, ovo e come ali no almoço frango com salada já para aproveitar e não engordar, e daí só come ali uma quantidade absurda de proteína. Vou abrir um parênteses aqui. O que é as proteínas, né? As fontes de proteínas. Proteína é um nutriente, certo? E as fontes de proteína, ou seja, os alimentos que são ricos em proteína na dieta, são as carnes, os ovos, algumas sementes, as leguminosas, que inclui feijão, grão de bico, ervilha, certo? Então, em menor quantidade, alguns alimentos integrais também vão ter uma quantidade de proteína. Então, são esses alimentos que são os mais ricos em proteínas, certo? Por isso, eles precisam estar aí na dieta. O excesso de proteína, daquela mamãe que leva muito a sério, só passa a comer
carne, muito ovo, sem parar, esquece do carboidrato, esquece da gordura, é um excesso, né, dessa proteína que pode fazer mal, que pode levar também até um risco de prematuridade, inclusive fazer aí um problema reverso e ter um baixo peso ao nascer por conta desse excesso. Então não é para exagerar, tudo tem que ser na quantidade certa e equilibrado. Agora, outro problema, se você está consumindo muita carne vermelha porque ouviu que tem proteína, porque tem bastante ferro, e é verdade, está errado. A carne vermelha ela deve ser uma moderada dentro da gestação, ali umas 2, 3 vezes por semana no máximo. Qual é o grande problema da carne vermelha? Ela tem muita gordura saturada e para a gestante pode tanto levar ao aumento do colesterol, que não vai ser bacana, quanto causar aí uma inflamação, um desequilíbrio na microbiota, causar um problema aí com o próprio desenvolvimento do bebê, com o crescimento do bebê. Então, excesso de gordura saturada, né, proveniente de carnes vermelhas, também não vai ser interessante. Então, você deve rotacionar o uso das carnes, com frango, com peixe e com a carne vermelha. Ela pode utilizar também carne suína, tá? Desde que seja cortes magros, está totalmente aceitável. Além disso, tem o ovo, que também pode ser aí substituído em relação à carne. E tudo isso rotacionado com variedade, você vai ter muito mais saúde e ter aí fontes proteicas variadas, certo? E qual é esse acréscimo de proteínas que ocorre? Para uma mulher aí normal, o que se pede? Que seja aí de 0,8 gramas por quilo de peso até 1 grama por quilo de peso. Geralmente é isso que uma mulher come, certo? Não gestante. 1/3 dessa quantidade vai ser de origem animal e o restante aí 2/3 de origem vegetal. Por quê? Por causa disso que a gente falou, excesso de alimentos de origem animal não é legal, eles são legais em uma quantidade aí moderada, certo? Que vão ser muito saudáveis e muito importantes, mas a maior parte da ingestão nossa de proteína tem que ser de origem vegetal, porque vai aí trazer outros nutrientes, fibras, outras coisas para o seu organismo, proveniente aí de leguminosas e de cereais. Por isso que o feijão, ele tem esse papel incrível. Então, o que eu estou falando de acréscimo de proteína? Quanto que é? No primeiro trimestre, quase nada. Então, 1 graminha a mais. Agora, a partir do segundo trimestre, além do que você come habitualmente, tem 9 gramas a mais de proteína durante o dia, tá? Que é recomendado, certo? E no terceiro trimestre, 31 gramas de proteína. E é bastante essa quantidade, certo? Então, é mais ou menos isso e a gente já vai falar um pouquinho na prática que alimentos dá para colocar para ter esse acréscimo aí de proteínas, certo? Quais seriam essas fontes? Então, a gente só lembra da carne e do feijão, esquece do resto, né? Então, em primeiro lugar, nós temos os queijos. Lembre que os queijos só podem aqueles pasteurizados para gestantes. Queijos coloniais, queijos não pasteurizados, queijos muito mole, queijos ricos em fungos, eles são perigosos de contaminação. Então aqui entra a ricota, o queijo Minas, um queijo cottage, sim, pode estar incluído na alimentação da gestante e vai agregar tanto proteína quanto cálcio e pode ser colocado ali no café da manhã, no café da tarde. São boas fontes proteicas, pode ser incluído com pão, com tomate, feito sanduíche ou colocado dentro de uma salada, tranquilo, certo? Outra fonte proteica que a gente utiliza muito em dietas vegetarianas, mas você que não é vegetariana pode e deve estar consumindo porque é bem bacana e também é acrescida de cálcio, é o tofu, certo? O tofu, que é a base de soja, é muito interessante e é uma fonte proteica bacana para ser colocada. Outra coisa é a carne de frango, de vaca e de peixes, que a gente já falou, muito rica em proteínas, só tome cuidado para não consumir carnes fritas e fazer aquela rotação que a gente fala.
2 vezes por semana peixe, 1 a 2 carne vermelha, o restante carnes de frango, de ave, certo? Que tem menos gordura, são menos calórica também, vão ser mais leves para a sua alimentação. E daí entra aí as leguminosas. O grupo das leguminosas inclui feijão, grão de bico, ervilha e lentilha. Dentro desse grupo nós temos aí muitas variedades. Por exemplo, a lentilha, nós temos lentilha rosa, nós temos a lentilha verde. Dentro do feijão nós temos carioquinha, o fradinho, o vermelho, o preto, o branco. Então não dá para enjoar. Nós temos muitas leguminosas e você pode incluir tanto em almoço e jantar, quanto em lanches da tarde. Como isso? Dá para fazer hamburguinho de feijão, dá para fazer nuggetzinhos de feijão. Então tem muitas receitas que dá para ser utilizado. Dá para fazer com grão de bico, pasta de grão de bico para passar no pão, certo? Então use a criatividade que dá para incluir também essas leguminosas nos lanches, ok? Outra coisa que também tem proteína que dá para ser incluída é a pasta de amendoim. Então sim, ali uma colher de pasta de amendoim tem em torno de uns 15 gramas, certo? Então se você incluir isso no seu pão, no mingau, com frutas também, além de reduzir o índice glicêmico daquela fruta, vai agregar proteína e isso é bacana. Lembrando disso, né, de pasta de amendoim, outros tipos de castanhas, nozes e amêndoas também têm uma quantidade de proteína. Não vai ser tão grande, mas vai agregar aí também proteínas, né, ao longo do dia e no final do dia você sim vai ter uma dieta bem proteica. E os ovos, que também tem uma super versátil, né? Então, dá pra fazer omelete, dá pra fazer panqueca, dá pra fazer bolinho. Os ovos também são ótimas fontes de proteína, riquíssima em nutrientes. Também nós temos o iogurte natural, ele vai ser rico em proteína, ótima opção de lanche, café da manhã e de ceia. Então, olha quantas fontes proteicas nós temos. Então, dá para tirar a ideia de só comer carne, frango e ovo e incluir esses outros alimentos na dieta, que eles vão ser sucesso e você vai conseguir atingir essa quantidade que você precisa, certo? Então, já estou entendendo mais ou menos como funciona. O segredo é fracionar. Isso mesmo. Não acumule tudo no almoço e não acumule tudo no jantar. Fracione ao longo do dia. Todas as refeições com uma fontezinha de proteína, você com certeza vai atingir a recomendação adequada, ok? E se eu precisar suplementar proteína porque eu não consigo atingir a quantidade necessária, Nutri, posso incluir um whey protein? Pode! Sim, o whey protein é um suplemento que cada vez mais está comum. Muitas mulheres costumam utilizar, principalmente aquelas que fazem academia, nos seus lanches, já faz parte da rotina, uma vitamina com whey, um mingau com whey, uma fruta com whey, e ele pode ser utilizado sim na gestação, se você não conseguir atingir essas quantidades só por via de alimentos. Mesmo assim, é muito possível e muito simples conseguir por alimentos, certo? Facilmente você consegue isso pela alimentação. Mas se você gosta de usar whey ou quer de uma forma mais prática consumir uma proteína, sim, você pode. O único detalhe é que não pode ser utilizado qualquer whey protein, certo? O whey protein, ele é a proteína do soro do leite. Nada mais é do que uma partezinha do leite que foi isolada e vendida ali como um pozinho. Lá antigamente, essa parte era descartada da indústria, quando eles faziam manteiga, creme de leite, o próprio leite em pó. Eles descartavam essa parte do soro de leite, porque não viam nenhuma utilidade. Até que eles pesquisaram, essa parte é cheia de proteína, então a gente pode vender também, e utilizaram o whey protein. Porém, ele não tem um gosto bom. Ele tem um gosto ruinzinho, né? A proteína isolada ela não tem um sabor bom. Por isso, a maioria dos wheys vendidos por aí são acrescentados corantes, adoçantes, um monte de outros produtos para dar uma palatabilidade. E é justamente esse whey que você não pode consumir,
certo? Corantes vão fazer muito mal para o bebê, os adoçantes, a gente já conversou em outros vídeos, não podem, passam a barreira da placenta, né? E podem chegar ao bebê, não são seguros para o bebê. E os aditivos a gente fala e você já sabe de letra, né? É para evitar. Por isso, se você costuma utilizar o whey, troque por um whey protein que seja puro, sem sabor, isolado. E daí, claro, você vai ter essa dificuldade com a questão do sabor. Então, inclua numa banana, num iogurte, numa vitamina que costuma ser um pouquinho mais fácil de aceitar. Algumas mulheres ainda utilizam aminoácidos isolados. Isso também pode ser utilizado, certo? É utilizado às vezes para tratamento. Mas, como eu disse, nada melhor do que a dieta, que vai providenciar tudo isso. Um ovinho vai providenciar tudo isso que você precisa. Você só precisa ter fontes proteicas durante todo o seu dia, durante todas as refeições, que com certeza você consegue atingir essa quantidade necessária. Com um pouco de inteligência e criatividade, dá para sim conseguir ter essas proteínas na dieta. E tem um outro detalhe aqui que, falando de proteínas, eu não quero deixar passar. Você sabe uma função muito importante que as mulheres se descabelam durante a gestação e que a proteína vai ter um fator aí determinante? As estrias. As mulheres costumam ficar horrorizadas com aquelas imagens de estrias, né, pós-gestação que dá ali na barriga. Então vamos falar um pouquinho sobre estria. Estria ocorre bastante, né? É bem comum, né? Geralmente ela ocorre justamente por causa dessa esticada da pele, né? A nossa pele ela tem flexibilidade, porém ela tem um limite. Então, quando ocorre essa distensão de forma rápida e a barriguinha de uma grávida cresce de forma muito rápida, de uma semana para outra parece que ela dá uma esticada e quando a pele não consegue acompanhar essa expansão, ela pode sofrer lesões nessas fibras. E daí sim dá aquela marquinha, que nada mais é do que essas lesões, e corre aquelas cicatrizezinhas, que primeiro ficam vermelhas e depois brancas. Então, essas são as temidas estrias. Pode ocorrer em quase 70% das gestações. Sim, é bastante. Geralmente lá no finalzinho da gestação, no último trimestre, quando a barriga dá aquela última esticada, ocorre. Mas aquela mulher que acaba ganhando um peso excessivo, aumentando muito as mamas, aumentando muito os braços, pode ocorrer ainda no bumbum, nas pernas, nos braços e nas mamas. Então, é bem comum e ocorre na maioria das mulheres. Porém, para a gente evitar um pouquinho, a gente pode utilizar algumas técnicas para prevenir. Lembrando que a prevenção não é 100% efetiva, muito menos o tratamento, certo? Se você já tem estrias ou seus parentes já têm estrias, você provavelmente tem uma probabilidade genética a ter mais estria. Mas um cuidado muito importante vai ser adequar essas proteínas na dieta. Por quê? Uma quantidade de proteína boa, né, vai cair aqui no estômago, vai ser quebradinha e transformada em aminoácidos. Aminoácidos o que é? Pequenas partes de proteínas. Vai ser ali, vai para o sangue, vai ser absorvido e vai sendo distribuído pelo corpo. Esses aminoácidos eles vão se juntar e vão formar o colágeno. O colágeno, sim, é um tipo de proteína, gente. Isso mesmo. Então, se o seu corpo vê aí que está precisando, a sua pele está precisando, há uma necessidade e você tem proteína suficiente, tem aminoácido suficiente disponível, vai sim ajudar e vai para a formação de colágeno. Mas tem uma outra coisa que é essencial para a formação do colágeno, que se você não tiver suficiente, não ocorre: a vitamina C. Por isso, boas fontes de proteína e boas fontes de vitamina C vão te ajudar com a estria. Inclusive, algumas mulheres aí utilizam o colágeno verisol com silício orgânico e vitamina C, que é um tipo de suplemento para prevenção de estria. Mas você pode obter por meio da dieta bastante proteína, bastante vitamina C e já vai conseguir atingir essas quantidades que você precisa para ter bastante colágeno, para sua pele esticar e para não ter estrias, certo?
Outra coisa que é bem importante é os cremes, né? Então converse com a sua dermatologista, vai ser bem importante para que você consiga prevenir com cremes adequados para uma hidratação da pele desde o comecinho, certo? E caso você venha a ter estrias, lembre-se, tem alguns tratamentos estéticos que podem ser utilizados como laser, mas só após a gestação pode iniciar. E sim, o corpo da mulher é normal ter estrias, celulite, todas essas coisas. Eu sei que incomoda, nenhuma mulher quer, mas lembre-se, algumas marcas elas ficam no corpo, mas vale a pena, porque tem um bebezinho lindo vindo aí. A gente vai fazer o possível para que você se sinta bem, para que você consiga ter uma gestação de sucesso, para que você tenha autoestima pós-gestação. É claro, você deve e pode lutar com isso, mas lembre-se que o nosso corpo não é perfeito, de nenhuma mulher. E é normal a gente ter essas marcas, essas cicatrizes da vida, certo? Pronto então para caprichar na proteína, conseguir te conhecer que é importante para a formação do bebê, para a sua pele, para o seu cabelo, para tudo. Então começa a fracionar as proteínas, utiliza esses alimentos que eu falei aí ao longo do seu dia para que você tenha uma quantidade suficiente, certo? Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários sobre a questão de proteínas, sobre alimentos, quantidades, que eu vou responder para vocês. Aproveita, curte esse vídeo, ativa o sininho para receber os nossos vídeos toda semana. Um beijo, até mais!